Seja bem-vindo ao canal Matemático de Plantão. Aqui é o professor Renilson Costa, seu professor de matemática. Na aula de hoje, a nossa 7ª aula da playlist de sistema, vamos falar sobre a regra de Cramer, em caso 3×3. Bom, pessoal, por definição, vista já em aula passada, se o D é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Sendo x, y e z dada por x vai ser igual a dx por d, a y, dy por d, z, dz por d, sendo d, dx, dy, dz os determinantes das matrizes. Bom, pessoal, veja aqui esse exemplo. Temos aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Uma equação, 2, 3. O incógnito, 2, 3. Cada equação tem 3 incógnitas. O sistema tem 3 equações. Para resolver esse sistema por regra de Cramer, devemos primeiro encontrar o determinante geral, que no caso é chamado de D. E quem é esse D? Bom, pessoal, esse D é dado por o determinante desse sistema, que no caso vai ser o seguinte: eu vou pegar os números que vêm acompanhado as incógnitas, ou seja, 1, menos 1 e 4, 2, menos 2, menos 1, a menos 1, menos 3 e menos 1. Vou repetir, pessoal, as duas primeiras colunas, vimos isso em determinantes. 1, menos 1, 4, 2, menos 2 e menos 1. Agora, vou multiplicar a diagonal principal e a sua paralela e subtrair da secundária a sua paralela. Ou seja, eu vou ter o seguinte: 1 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar, estamos encontrando um D, né? 2. Porque isso aqui aí. Agora eu tenho 2 vezes 3 vezes 4. Isso é igual a 24. Só que negativo, já que mais com menos, com mais dá menos. O próximo, eu tenho menos 1 vezes 1. Aliás, vezes menos 1 vezes menos 1. Isso vai dar menos 1. Menos, vou multiplicar agora a secundária. Fazer com essa outra cor aqui. Veja que eu vou ter o seguinte: 1 vezes 2 vezes 4. Isso é igual a 8. Positivo. Menos com menos dá mais, mais com mais dá mais. Vou ter agora o seguinte: 1 vezes 3 vezes 3. Isso é igual a 3. Positivo. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Mais 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Positivo também. Logo, o D vai ser igual. Veja que eu vou ter o seguinte: 24, vou somar os negativos, com mais 1 dá 25, menos 2, menos 23, menos do parênteses, e vou ter o seguinte: 8 mais 3 mais 12, isso é igual a 13. Eu tenho menos 23 com mais menos 13, isso vai ser igual a menos 36. Logo, D é igual a menos 36. Podemos concluir, então, que temos um sistema possível determinado, não é isso? Sistema possível. Agora, vamos encontrar o dx. Que é dada por quem? Pessoal, para dx, eu vou pegar este sistema aqui, só que
Na coluna do x, eu vou usar a coluna dos elementos independentes, que no caso esse aqui é. Eu vou ter o seguinte: menos 5, menos 3, 4. Agora a do y, repito normal, ó. 2, menos 2 e menos 1. Aqui tem menos 1, menos 3 e menos 1. Vou repetir a primeira coluna e a segunda. Menos 5, menos 3 e 4. 2, menos 2 e menos 1. Multiplicar em cruz, ou seja, vou multiplicar os elementos da diagonal principal e a sua paralela. Eu vou subtrair das secundárias e a sua paralela. Ou seja, eu vou ter o seguinte: a 5 vezes 2 vezes 1. Eu quero encontrar o dx, que é igual a 10, positivo. Não é isso? Aliás, negativo, porque menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Agora tem o seguinte: a 2 vezes 3 vezes 4. Isso é igual, 2 vezes 3 dá 6, vezes 4, 24. Só que negativo. Agora eu vou ter o seguinte: 1 vezes 3 vezes 3, que dá 3, negativo. Menos a diagonal secundária agora. Eu tenho o seguinte: 1 vezes 2 vezes 4. Isso é igual a 8. Positivo. Menos com menos dá mais. Mais com mais permanece mais. Eu vou ter o seguinte agora: 5 vezes 3 vezes 1 vai dar 15. Só que negativo. Vou continuar aqui embaixo, pessoal. Veja que eu tenho o seguinte agora: 2 vezes 3 vezes 1. Isso é igual a 6. Só que 6 positivo. Por quê? Observe que eu tenho a 3 vezes 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. Mais com mais permanece mais. Logo, o dx vai ser igual. Eu tenho a 10 mais 24 mais 3. Conservo o sinal de negativo. Menos 37. Menos. Abre o parênteses aqui agora. Voltei. Vou somar os positivos. 8 com 6 dá 14. Menos 15 dá menos 1. Logo, dx vai ser igual a menos 37. Menos com menos vai dar mais. Mais 1, que é igual a 36 negativo. Agora, observe. Quem é o x? X é igual a dx por d, que vai ser a menos 36 dividido por quem é o d? Menos 36. Logo, x é igual a 1. Encontrei o x. Agora eu vou encontrar o y. Ou, primeiro, o dy. dy vai ser igual. Pessoal, observe. Volto ao sistema. Vou repetir a coluna do x. Vai ser 1, menos 1 e 4. Só que a do y, eu vou repetir a coluna dos termos independentes. Ou seja, eu vou ter menos 5, menos 3 e 4. E o z eu vou repetir normal. Menos 1, menos 3 e menos 2. Aliás, menos 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir
as duas primeiras colunas. 1, menos 1, 4. Menos 5, menos 3 e 4. Para encontrar esse determinante, que no caso vai ser o dy, eu vou ter o seguinte. Eu vou multiplicar a diagonal principal, somar com as suas paralelas e subtrair da secundária e as suas paralelas. Veja que eu vou ter o seguinte. 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3, positivo, porque menos com menos dá mais com mais permanece mais. Eu vou ter agora o seguinte. 5 vezes 3 vezes 4. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 4, 60. Positivo, porque menos com menos dá mais com mais permanece mais. Eu vou ter aqui 1 vezes 4. 1 vezes 1 dá 1, vezes 4, 4. Também positivo, porque menos com menos dá mais com mais. Sinal de menos, abro parênteses. Vou fazer de uma outra cor para ficar mais bonito um pouquinho. Eu vou ter o seguinte. 1 vezes 3 vezes 4. Isso é igual a 12. Só que positivo, porque menos com menos dá mais com mais permanece mais. Vou continuar aqui embaixo. Veja que eu tenho o seguinte aqui agora. Eu tenho 1 vezes 3 vezes 4. Isso é igual a 12. Só que esse 12 vai ser negativo, porque mais com menos dá menos com mais, menos. 5 vezes 1 vezes 5. Isso é igual a 5. Só que negativo. Porque menos com menos dá mais com menos, menos. Fecho parênteses. dy vai ser igual. Veja que eu tenho o seguinte. 3 mais 4 dá 7, mais 60, 67. Abro parênteses no meio. Posso cortar esse 12 com esse 12, já que aqui é mais e aqui é menos. Menos 5. Logo, isso aqui vai dar igual ao seguinte. Veja que 37... Eu tenho 30, 67, aliás, menos com menos dá mais, 5. Isso é igual a 72. Só que, nesse caso, positivo. Agora, veja quem é o y. Y é igual dy por d. Isso vai ser igual ao seguinte. Quem é dy? 72 dividido por quem? Por d, que d é menos. Nesse caso, y vai ser igual a 72 dividido por 36. Vai ficar negativo, menos 2. Agora vem encontrar o z. Parece que tem que encontrar primeiro o dz. No dz, pessoal, veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o mesmo sistema, só que na coluna do z eu vou substituir a coluna dos termos independentes. Veja que eu tenho 1, menos 1 e 4. 2, menos 2 e menos 1. Agora eu vou ter independente, menos 5, menos 3 e 4. Eu vou repetir as duas primeiras colunas. 1, menos 1, 4, 2, menos 1, na verdade. Na verdade aqui seria menos 2, não é isso? E aqui menos 2. E essa outra aqui, menos 1. Vou multiplicar a diagonal principal, as suas paralelas, e subtrair da secundária a sua paralela. Veja que eu vou ter o seguinte. dz
vai ser igual 1 vezes 2 vezes 4, que é igual a 8, negativo. A 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 24, negativo também. 5 vezes 1 vezes 1 vai ser igual a 5, que também é negativo. Menos, abre parênteses, vou ter o seguinte, eu multipliquei a diagonal principal, agora vai ser a sua paralela. Veja que eu tenho o seguinte, 5 vezes 2 vezes 4, isso é igual a 40. 1 vezes 3 vezes 3, isso é igual a 3, positivo. Lembrando que 40 também é positivo. 2 vezes 1 vezes 4, isso é igual a 8. Só que agora é negativo, porque mais com menos dá menos, menos com mais, menos. DZ vai ser igual. Vou somar todos, já que todos é negativo. 8 mais 5 dá 13, mais 24, 37, menos, abro parênteses. 40 mais 3, 43, menos 8, 35. Eu tenho que DZ vai ser igual menos 37, menos com mais dá menos 35. DZ vai ser igual 37 mais 35, conserva o sinal, 72. Veja que Z vai ser igual ao DZ dividido por D. Isso vai ser igual ao seguinte, menos 37, 72 dividido por 36, negativo. Isso vai dar igual ao seguinte, 72 por 36 dá 2. Positivo, porque menos com menos dá mais, logo o Z é igual a 2. Qual a solução desse sistema? A solução é, veja que aqui eu encontrei o X, que foi 1, encontrei o Y, que é menos 2, e encontrei o Z, que é 2. Bom, pessoal, eu particularmente prefiro escalonamento, mas se vocês gostaram do regra de Kramer, tudo bem. Vimos aqui regra de Kramer do tipo 3. Se vocês gostaram, deixa aquele like, compartilha com um amigo. E caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu irei responder a todos. Até a nossa próxima aula.